Foi da largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar, IndyCarCast número 78, o IndyCarCast que vai falar sobre o Grande Prêmio de Road America, que aconteceu nesse último fim de semana. Nós temos três entregantes. Entregante mesmo. Se depender do Matheus, entrega tudo. Nós temos três integrantes. Olha só que trava-línguas horroroso. João Neto, ou João Estumano Neto, ou João Francisco Neto. João Neto é para os íntimos. Para os íntimos, então João Neto. Não, aqui não é íntimo. Não, pera aí. João, tudo bem? Tudo bem. Eu odeio uma grande corrida. Então, pois é, isso que eu ia perguntar. Uma grande corrida, né? O Road America é a melhor pista da Indy. Nenhuma pista vai superar, nem Iowa. Certo, João? Não. Não? Imagina. Matheus Antônio da Silva está aqui, depois de preces, as preces foram ouvidas. Matheus está aqui no podcast. É porque ele tá voltando das férias de 5 meses da Indy Lights e do Road to Indy, na verdade. Férias entre aspas, né? Pois é, e aí, Matheus? Está de Matheus volta? Antônio da Silva, não o cantor. Eu não sou o cantor. Existe um cantor? O Marcelo. Esse é o Marcelo. O Marcelo e o Eduardo, né? Os dois. Uhum. E o João Neto. Ele não vai fazer que nem... Aliás, ele vai fazer que nem o cantor e sair da geladeira. Tudo bem, Matheus. Beleza. Estar aqui com a gente. Congelar igual o Capitão América. A gente vai falar de Road America, de tudo o que aconteceu lá, mas antes da gente falar da Indy principal, a gente teve finalmente categorias do Road to Indy correndo depois de eras, da última corrida que aconteceu em Indianápolis. Teve o teste, é verdade. A gente vai falar primeiro do Road to Indy nesse começo de podcast e depois a gente vai falar da Indy principal. Então como um péssimo fã de Indy, eu não faço ideia do que falar neste momento. Então eu vou deixar o nosso grande repórter, colunista, Matheus Antônio da Silva do Indy Center, que ele fala tudo sobre lá. E é tudo mesmo. Pior que eu falo mesmo. Foi um festival de brasileiros lá no Road to Indy, nessa etapa de Road America. Brazilian Day. Sim, Brazilian Weekend. Aí. Como foi o teste? Que teste? Verdade. Foi em Road America, Matheus. Foi uns 10 anos. Brincadeira, foi na semana passada que testou o Matheus Leist, o Nico Jamin. Tirando a parte do Leist. E o Nico Jamin também testou o Zachary Claman de Merlin, mas eu não falo sobre ele, porque ele é muito ruim. E o Dalton Kellett, para minha tristeza, também testou, e eu não gosto muito dele, porque ele é muito ruim também. Canadense ruim de roda. Tipo Lance Stroll, assim. Tipo que não pega um pódio, hein? Opa, pera. Não, ele pegou o pódio. Ele perdeu o segundo lugar, mas o pódio ele pegou. Eu nem assisti a corrida, mas assim, nos testes, o Matheus Leist, segundo diz a lenda, fez o tempo mais rápido. Mas a única pessoa que falou tempos ali foi o press list do Matheus Leist, então não tem como confirmar essa informação. Ele marcou no celular dele. Ele saiu da curva 1 na hora. O carro saiu da curva 1 e ele começou a marcar o tempo. Aí ele passou na reta, agora... Mas não é difícil de se imaginar que ele tenha sido mais rápido, porque apesar de ser bom, o Nico Jamin, ele demora muito pra pegar a mão de uma pista, de alguma coisa assim. Geralmente ele só vai bem nas pistas que ele já andou anteriormente. E Dalton Kellett e Zachary Claman de Mello a gente nem menciona. Não, a gente já se mencionou 2 vezes aqui, a gente não vai mencionar deles, realmente. Vamos sim. Mas assim, o Matheus ele já não tinha corrido em Road America antes, se não me engano, eu acho que ele já tinha entrado lá, sei lá, feito alguma coisa. O primeiro teste em misto dele foi, né, em Road America, mas com o carro da Indy Lights. Aí depois ele testou com o carro da Indy mesmo. Isso, primeiro ele testou com o Lights no comecinho do ano, ou no fim do ano passado, não sei direito. Nem tinha acertado nada com a Carlin ainda. E agora voltou para Road America pro primeiro teste na Indy.
E vale mencionar que esse teste é porque as equipes têm no máximo 12 dias de teste por carro, por cada número de carro que faz a temporada completa. Só que tem um dia extra para quando um piloto da Indy Lights dirige o carro. Então eles aproveitam essa brecha na regra para colocar carros com um dia mais de teste com pilotos da Indy Lights no volante. Mas é só o Gutierrez foi testar com a Dale Coyne. Ele tá testando até hoje. Depois a gente vai falar, inclusive, do Gutierrez, que tem uma notícia dele na Dale Coyne até o fim da temporada. Mas enfim. Vixe, eu adoro essas reações espontâneas. Eu amo. Mas assim, é um spoiler, né, do que tu vai falar depois. Mas assim, só André, eu não lembro assim exatamente na hora. Só Andretti mandou carros pro pessoal da Lights testar ou houve outras equipes também? Não, foi só a Andretti e a Schmidt Peterson que mandou o carro do Hinchcliffe pro Zachary Claman de Mello testar, mas a gente não menciona isso. Não vamos mencionar isso. Aproveitando para não mencionar também, claro. Porque esse teste do Zachary Claman de Mello foi muito estranho, porque o pessoal não sabe muitas informações sobre ele, porque ele não posta nada, ele não tem press release, ele tem site, mas não está atualizado desde fevereiro. Eu gostaria de saber se tem vagas abertas, porque eu tô desempregado e talvez... né? Aí, e também, tanto é que as primeiras reportagens que saiu falaram que era só os 3 carros da Andretti que tinham treinado, mas ele também tinha treinado. Ninguém sabia. Pô, algum mecânico entrou aqui no carro e ele foi... Não, é o Zachary. Entendi. Ninguém notou um carro amarelo e preto de cima. Vocês estão falando tanto dele, ele ganhou uma corrida esse fim de semana. Não, mas não vamos mencionar. Não vamos mencionar. Não vamos mencionar que ele ganhou a corrida e sofreu uma advertência depois da corrida. Porque ele não estava inscrito na porta. Não, pera. Ele sofreu uma advertência por bloqueio. Eu não sei se tiraram a vitória dele, mas até onde eu sei, ele ganhou a corrida. Isso. Pulando. Até o momento, mas essa foi a segunda corrida, teve a primeira corrida. Isso, na primeira corrida. O Matheus Leicht fez a pole e na corrida ele liderou todas as voltas e venceu. Isso, grande chão. Na segunda corrida ele largou em segundo e foi muito mal na largada, caiu para quinto, depois ele recuperou uma posição e terminou em quarto. Mais ou menos que ele foi ruim na largada, porque o convidado que tava dando as bandeiras verdes, ele deu a bandeirada e só a primeira fila tava na reta principal, o resto do pessoal tava na curva. Eu adoro o amadorismo. Até o Matheus Leicht, ele falou que só acelerou porque os outros estavam acelerando, que ele não viu a bandeira verde. Aí por isso que teve esses problemas rapidinho e acho que foi nessa prova que o Neil Alberico teve problemas na curva 1. Não, foi na primeira. Voltando à primeira prova. O Matheus Leicht conseguiu largar na ponta e tinha Neil Alberico do seu lado e o Kyle Kaiser do outro lado. Não, era o Ryan Norman do outro lado, da Andretti. Ryan Norman. Isso, ele também é meio desaparecido, assim, mas ele até é bom. O Zachary Claman de Mello é ruim. E assim... Zachary, queremos você aqui, Zachary. Queremos... Assim, o Matheus Leicht largou mal, pra variar. Não tá acostumado com esse negócio de largada parada, essas coisas assim. E tanto o Ryan Norman quanto o Neil Alberico colocaram do lado dele e fizeram trio wide na curva 1. E ficou ótimo pra ele. Vai aprender a pilotar aqui agora. Né? Aí, só que o Neil Alberico ele errou, então foi pra fora da pista, tudo, voltou em último. Aproveitando a confusão, o Santiago Ruccia conseguiu pular de 10º pra 2º na largada. O Ruta? Como é que é? O Ruta do São... É o José. O Rita. Isso, o Rita. O Rita Cadillac, ele conseguiu. Genial. Ele conseguiu pular de 10º pra 2º. O Ruth, ele não tá tão bem no campeonato, principalmente que ele tá dirigindo uma Bellard. A Bellard não é o melhor carro. E também o principal problema da equipe é que eles têm problema com desgaste de pneu. Então, no começo da prova eles aparecem muito bem, mas aí vai caindo, até ficar com o meio do grid lá pra trás. Eles precisam ter aulas de calibragens de pneus, talvez. Eu acho que... Eles precisam, sei lá.
colocar cimento no pneu, alguma coisa pra durar mais. Porque olha, aí o que aconteceu? Pra sorte do Light, ele conseguiu largar em primeiro, ficou mais à frente. E o Rutia, aparecendo do nada em segundo, ajudou bastante ele, que ele conseguiu segurar quase todo o grid, incluindo o Kyle Kaiser e o Ryan Norm, e o trio da Andretti, que estava logo atrás. E isso ajudou bastante, e o Matheus Light chegou com quase 6 segundos de diferença pro segundo colocado, que é um bocado. Uma corrida de 20 voltas, ele já estava abrindo quase meio segundo por volta. Fantástico. O Matheus, assim, aproveitando que tu tá aqui, Matheus, o que é difícil... Obrigado pela indireta. Tu acha que o Matheus tem alguma possibilidade de se dar bem assim no campeonato? Tipo, os 3 primeiros do campeonato? Porque assim, de repente ele começou a... Não, mas assim, continuar assim até o final. Porque de repente ele engrenou, né? No começo ele não estava tão bem assim, de repente ele foi pegando jeito, assim. Tu acha que ele tem alguma chance? Eu creio que sim, porque as próximas pistas que são Iowa e Toronto, a Carlin costuma andar muito bem. Isso vai ajudar bastante o Matheus Light, que vai depender principalmente dessas 2 próximas etapas, que, tirando essas próximas 2 etapas em Iowa e Toronto, chegar em Mid-Ohio chegando liderando é uma ótima coisa. E essas 2 próximas etapas que vão definir os postulantes ao título mesmo. Que até lá espero que Kyle Kaiser não esteja mais na liderança do campeonato, porque pessoalmente eu também não acho ele bom. Eu não acho muita gente boa. Ninguém percebeu isso, Matheus. Eu acho que é só impressão sua mesmo. Eu acho que os fãs estão adorando isso. Porque eu acho que, na minha ideia, os pilotos que brigariam pelo campeonato seria o Matheus Light, o Colton Herta e o Aaron Telitz. E o Santiago Urrutia, se ele tivesse com um carro bom, não com a Bellard. Porque, pra mim, esses 4 são os nomes, assim, que vão fazer parte da próxima geração da Indy. Esses 4 são, pra mim, os melhores atualmente no grid. E, tirando as esquisitices como Kyle Kaiser, que já tá há 25 temporadas na Indy Lights, se eles conseguissem ser campeão, seria bom pra carreira dele, mas eu não acho que seria lá muito vantajoso para a Indy, porque seria um piloto mediano que deu a sorte de subir e ser campeão da Lights. E assim, outra parada que eu tava pensando aqui sobre a Road to Indy, tu acha que, tipo, é muito cedo para falar, mas tem algum outro Ed Jones que tu acha que pode despontar, de repente pegar uma primeira temporada fantástica na Indy e tal, ou o Ed Jones tá acima do pessoal que tá hoje? O Ed Jones, para mim, ele é o próximo Scott Dixon. Então, assim, alguém no nível dele vai ser bem complicado surgir, porque vai depender muito de um desenvolvimento, assim, que nem o Matheus Light, ele tá na primeira temporada da Lights. Se ele conseguir ser campeão e subir pra Indy, vai ter que ter uma paciência, porque ele vai ter que pegar... Ele não pegou a mão completamente de automobilismo americano, que é outro planeta. Teria que ter uma paciência maior com ele, com o Tom Herter, com o Aaron Telitz, assim. Mas eu acho que eles têm condições de surgir como bons pilotos, assim, como um Hinchcliffe da vida, um Milgarden da vida. Um Hildebrand da vida. Oh, pera, não. Não, esse é o Kyle Kaiser. Um Kimball da vida. Não, pera, também não. E assim, vamos aproveitar, né? Vamos no embalo. Tu não comentou no podcast, porque acho que tu não estava participando da Indy 500, eu não lembro. Não tava. Que o Ed Jones não foi o Rookie of the Race. Tu acha que ele pegou uma máquina da Dale Coyne ou ele tá tirando leite de pedra? Porque eu, sinceramente, depois a gente vai falar do Gutierrez, mas o Bourdais é muito bom para aquele carro e por isso estava indo bem, e aí junto com ele veio o embalo do Ed Jones. Mas eu acho que o Ed Jones tá tirando leite de pedra com uma Dale Coyne que ele tem. Exatamente, porque Dale Coyne não faz carros bons. O piloto tem que remar muito. Dale Coyne faz carros? Ou ela compra Eu não sei, era carro de golfe, eu acho. Eles adaptaram o carro de... Né? Lembrando 86 que ele fez o próprio carro. A Dale Coyne diz que é dela, na verdade o piloto dá e diz: olha, eu tô com esse carro aqui e tenho mais um dinheiro, será que vocês me colocam pra correr? Bem assim. Eu acho que tem muito do mérito do próprio Ed Jones ali, principalmente porque Indy 500 não é muito carro.
tem um pouco de carro, mas não é tanto. É muito mais ajuste, você aproveitar muito as condições que tá na hora da pista, na hora do tempo, do tráfego, essas coisas. E depende muito mais de feeling de engenheiro e de piloto. Bem mais aí do que carro em si. Então por isso eu acho que o Ed Jones, assim, ele vem se destacando muito, principalmente pelo esforço dele e da sincronia dele com os engenheiros dele, da Delcone. Agora tem 5 engenheiros na equipe. Tinha 2, agora tem mais 3 que veio da KV, agora tem 5 engenheiros. De repente pularam assim do nada e tal. Então... Eu não tava prestando muito. O Matheus é um entrevistado hoje, percebeu? O Matheus é um entrevistado. Ou interrogatório, não sei ainda. É que eu tava auxiliando aqui nos bastidores aqui, os colegas aqui, e aí eu não prestei muita atenção. Vocês falaram que o Colton Herta foi a decepção da segunda corrida? Ou não? Ele foi o pole e foi muito mal. Ele foi o pole, mas ele pegou muito aquele problema da largada. Ele caiu pra quinto na largada. E aí depois, na hora que ele tava disputando com o maldito do Dalton Kellett, que não faz nada da vida, o Dalton Kellett vai lá e tira uma parte da asa dianteira dele. Bem como o Daniel Alberico também. Aí não tem santo que ajude. Mas pra mim... Cara, eu quero o Matheus agora no Road to Win TV. Eu vou enviar uma petição lá pra ele comentar a corrida. Inclusive o Bandsport já tá... Aquele maldito. O Matheus com certeza vai fazer um trabalho melhor do que o Zach Witt. Opa. Mas assim, falando rapidinho de USF 2000 Pro Mazda. A Pro Mazda entrou pra quarta etapa, que já passou da metade do campeonato agora. E não tem nada definido entre Vitor Franzoni e Anthony Martin, que são os dois principais que estão lutando pelo título. E na primeira corrida o Vitor Franzoni ganhou de ponta a ponta, ficou meio ano. Foi de ponta a ponta, foi fantástico. Ele ficou meio ano na frente do grid. Na verdade não foi tão de ponta a ponta, porque o Anthony Martin liderou meia volta. Ele tava no Canadá já e o pessoal tava indo na pista. Ele já tá em Iowa já. Mas a USF 2000 não vai pra Iowa? Ou vai? Não, a USF 2000 esse ano ela vai pra Iowa e a Pro Mazda vai pra Gateway. O Franzoni é da Pro Mazda, eu ainda tô no passado. Cara, é muito brasileiro, cara. Né? Eu vi a segunda corrida, o Franzoni fez uma corridaça espetacular e infelizmente não conseguiu ganhar. Ele foi obrigado a largar de último porque um dos pilotos da classe velhos, que são destinados para pilotos com mais de 35 anos, ele rodou no meio da pista e deu bandeira vermelha. Foi até um acidente grave porque ele bateu naquele... Sabe aquela quina da mureta que separa os boxes da reta principal? Ele bateu ali em T, assim, ficou metade do carro para um lado, metade para o outro. Foi grave o acidente. Aí, mas tipo, o pessoal tinha dado 2, 3, 4 voltas e o Franzoni tinha ficado no box pra pegar a pista num momento melhor e se fudeu. E largou em último. Deu uma de Williams. Ele tava um pouquinho atrás, ele tava... Quando esse cara bateu na reta, ali naquele muro, e na hora a comissão de prova deu bandeira vermelho, o Franzoni tava passando na reta do principal pra fechar a volta, mas não contou o tempo. E ele teve que largar de último, que é 15º, mas é nono. Tirei os 6 carros da categoria velha, que andam 5 minutos mais lento que ele. E... Digamos assim, que na o largar... Franzoni teve uma corrida de estoque, né? Com grid invertido. Pois é, veio assim, ele passava o pessoal que nem via direito. Eu vou comentar isso. Foi na curva 5, ele saiu de 15º e último para nono no meio da curva 5. E depois de 2 voltas ele já estava em terceiro. Passou o Carlos Cunha e o TJ Fischer. Quando o TJ Fischer errou, deu uma espalhada, o Carlos Cunha quase caiu para fora da pista e o Franzoni aproveitou e passou os dois por fora. Foi bonito de ver. Aí depois o Carlos Cunha botou de lado nele. Ele tentou passar o Anthony Martin, aí ele não conseguiu, daí o Carlos Cunha botou de lado nele, quase passou, aí não passou. E aí no final da prova o Carlos Cunha perdeu a terceira posição. Aí no final perdeu o pódio. Com nessa largada. Pra ele.
Então, aí como deu um monte de bandeira amarela, umas 3, 4 bandeiras amarelas e veio 3 ou 4 relargadas. E o Anthony Martin é muito bom de largada. Ele largava e disparava na frente. E o Franzoni só conseguia pegar ele quase no meio da volta. Então, com um monte de relargada, acabou favorecendo o Anthony Martin, que estava na liderança, e acabou ganhando a prova. Com o Franzoni em segundo e o Nikita Lastoski em terceiro. Mas a gente não fala dele também porque ele é ruim. Não vamos mencionar isso, imagina. Eu jurava que o Franzoni ainda ia passar na linha de chegada, igual o Bottas. Né? E assim, agora no campeonato o Franzoni ainda é líder com 7 pontos na frente do Anthony Martin. E vai ser muito complicado ver essa briga porque nenhum dos dois, nem o Vitor Franzoni nem o Anthony Martin, tem dinheiro para subir para Indy Light. E os dois pilotos são muito fodas, são muito, muito bons, ambos deles. Eles estão, para mim, eles estão no nível do Ed Jones, assim. Vitor Franzoni e Anthony Martin já estão no nível Indy já. Eles estão, é questão de tempo para eles estar na Indy. Caso eles consigam. Porque. Quantos anos o Franzoni passou na USF 2000? Ele passou 3 anos, ele completou 46 corridas na USF 2000. Nossa. E é um bom piloto, mas não sobe porque por falta de dinheiro. Tanto é que o Vitor Franzoni, ele tá na equipe, em teoria, para ensinar o Jeff Green a dirigir na Promado. Jeff Green terminou em sexto, tá dando certo até. Porque no começo ele andava 8, 10 segundos atrás dos líderes, agora ele só anda 3 só. Se o Franzoni ganhar a Pro Mazda, quanto que ele vai receber de prêmio pro Juncos levar ele pra Lights? Ele ganha na Pro Mazda, ele sobe pra Indy Lights praticamente na equipe que quiser, tirando a Carlin. Porque a Carlin ela cobra um pouco mais caro que as outras equipes, e também ela traz as delas, os pilotos de fora pra dentro da própria Carlin. E então nela que fica mais complicado. Mas de resto, o Andretti ele consegue entrar junto com qualquer equipe. Mas tirando se ele não ganhar esse prêmio, e tanto o Anthony Martin também, ele não tem dinheiro, ele só conseguiu subir para a Pro Mazda porque ele foi campeão, e ele subiu pela própria equipe que ele foi campeão no ano passado. Ele também é um ótimo piloto, vale muito a pena ter ele na Indy Lights, mas como ele é australiano e não tem muito contato assim, com automobilismo americano, fica muito complicado para ele. Só pra terminar, 2000 que aconteceu claro. O Lucas Cole e a Bruna Tomazelli, o que deu lá? Isso, os 2 brasileiros remadores. O Lucas Cole finalmente, eu acho que desenterraram o urubu que tava no quintal dele, porque ele bateu na primeira volta desde a segunda corrida de St. Pete até a última corrida em Indianápolis. E não bateu nenhuma vez em Road América. A equipe dele estava muito bem, a Pabst, muito pela ajuda do Roberto Moreno e do monte de voltas que eles conseguiram dar na pista. E ele conseguiu. Os 3 pilotos da Pabst fizeram os 3 primeiros tempos logo no treino classificatório. E na primeira corrida. Não, quer dizer, eles fizeram o primeiro, segundo com o Calvin Ming e o 5º lugar com o Lucas Cole. O Oliver Askew e o David Malucas fizeram o 3º e 4º. Melhor nome. Aí... Não, imagina se a gente vai pensar em outra coisa quando a gente fala esse nome, né? Imagina. Não seremos malucas a esse ponto. Bruno Tomazelli tá ficando melhor só. Tá. Então, pois ela teve uma evolução interessante, né? Então, sim, ela já tá andando ao lado do seu companheiro de equipe, já é ótimo. Já. Olha só. Apesar do companheiro de equipe dela ser ruim, mas... já tá valendo. Pelo menos ela conseguiu um chassi do ano, né? Não, pois exatamente. Começar com o chassi do ano anterior foi tenso. Porque mas, na primeira corrida, o Daniel brincou. Qual é a classe dela mesmo? Tá. Quantos carros tinham na classe dela? Só ela. Então ela ganhou. Olha que legal. Ela ganhou. Primeira vitória brasileira do ano. Olha só. Mas enfim, só para terminar então com o Road to Indy, qual a próxima etapa, assim? Todo mundo corre em Iowa? Acho que tu acabou de dizer que não, né? Mas... Não. Vai ao USF 2000, não é isso? Depende da categoria. A próxima etapa da Indy Lights é em Iowa, depois vai para Toronto e depois segue e só pula Pocono. Aí Pocono e Sonoma, ela só pula essas duas. Termina em Watkins Glen, campeonato da Lights. A USF 2000 ela vai para Iowa, faz uma corrida,
provavelmente com uns 10 carros, o grid mais esvaziado que tiver. E depois ela vai pra Mid-Ohio e o Watkins Glen termina o campeonato. E a ProMass dela pula Iowa, vai pra Toronto e vai pra Mid-Ohio e depois termina em Watkins Glen também. E chance de título para algum brasileiro ou é otimismo, é o fanismo? Vamos despertar o nosso fanismo aqui. Na Indy Lights, Matheus Leist tem chances porque, se eu não me engano, ele é o vice-líder do campeonato, tá uns 30 pontos atrás do Caio Kaiser, mas o Caio Kaiser ele é vascaíno, ele sempre peida na farofa no final, então... Olha só, é o clubismo família aqui, o clubismo. Aí eu acho que ele tem muitas chances de título, agora ele depende muito dessa etapa de oval em Iowa e a próxima corrida em Toronto. E o Vitor Franzoni tem óbvias chances de título. Ele disputa um duelo sozinho com o Anthony Martin e atualmente tem 7 pontos de diferença, mas está na liderança. E Carlos Cunha não tem chance de título, apesar de estar indo muito bem, a regularidade não tá lá, essas coisas. E na USF 2000 a gente não tem chance, apesar do Lucas Cole ele ter subido de 16º para 8º nessas 2 primeiras etapas. E Bruno Tomazelli, os dois ainda precisam de um bocado de sorte de outro ano na categoria para de chassi. De chacina não, de chassi pra gente. Alavancar. Não, já tá vindo aqui. Então a gente pode ter 2 brasileiros ganhando, chupa F1, chupa Globo, e eu acho que o meu mercado já foi dado. F1 agora no podcast, eu não sabia. Sim, estamos falando já há algum tempo, Fórmula Europeia, na verdade. Porque, né, o Matheus, que foi o cara que colocou essa regra, ele parou de participar, então não tinha mais problema falar. Exato, então aí ele começa... A gente está mandando no podcast agora, Matheus, chupa essa. É um Temos motivo. um golpe. Tô brincando, mas não assim, foi em Brasília, foi aqui no podcast. Quase meia hora de Road to Indy, você nunca mais vai ver isso no podcast. E é só porque tem brasileiro na frente. Somos o fã. Exato. Não, mas a gente... brasileiro na frente. Aqui tem... Já, pra você que não viu... É cara de propaganda da kart nos anos 90. Pra você que não viu o Indy Center, tem um post fantástico do Matheus falando sobre as questões brasileiras. Alguns. Inclusive, se você for... tem o post da Cisão e tem o post lá do... Esqueci, do Sei de Caramba. Mas assim, se você for no inbox do Matheus Antônio da Silva e pedir mais episódios, ele vai adorar essa ideia. Ele não vai xingar nem um pouco. Nem um pouco. Eu vou fazer o mais rápido possível. Daqui a 9 meses, uma gestação daqui a pouco. Ai. Mas olha, eu tenho que admitir que são gestações bem feitas, viu? Não. Amadurece o texto igual um feto. A gente está comparando um texto com um feto. Onde está? Esse é o seu podcast da zoeira. Muito bem, a gente está falando sobre seu podcast sobre gravidez. Marisa, de mulher para mulher. Olha só, a gente... Ô, Daniel, você passou semana toda ensaiando essa piada? Bem por aí, não, mas assim, eu tô tentando encavalar aqui a minha frase, pô. É assim. Quando eu entro no podcast, acontece isso. Ele prolonga magicamente. De repente. Não, daqui a pouco o pessoal vai me matar, que eu tô falando alto pra caramba aqui. A gente falou do Road to Indy porque a gente meio que quase não vai falar da corrida. Por quê? Porque a corrida foi... nefasta. Eu não consigo achar sinônimos maravilhosos. Não, a corrida foi boa, mas não foi aquilo tudo. A gente teve uma expectativa maior de Road to America, pelo menos eu. A pista é horrível. Porque Road América... A viúva da IRL. A viúva da IRL, ela fala de Road to America. É complicado. Posso ser viúva? Milwaukee ainda não foi derrubado. Reclamou que não... Enquanto o Milwaukee não for derrubado, eu ainda não sou viúva. Reclamando que não tem Vamos salvar a milha. Road América. Mas enfim, a gente
Assim, sabe por que a corrida também não foi tão boa? Porque não foi um Graham Rahal que ganhou. Não, e porque não teve bandeira amarela. Um Rossi que ganhou. Não foi um Hilderman que ganhou. Não foi um Sato. Foi um Dixon. O Dixon sempre foi um chato. É sempre, né? A karma do Dixon. Ganhar a corrida chata. Mas assim, é muito bom. O cara é monstro. Eu tô babando o ovo pra ele, porque é sério. E pro Mike Hu, nada? Também. Mas o cara consegue fazer, tipo, abrir 5 segundos, enquanto o Hélio, o fogo de palha e o cavalo paraguaio não conseguem fazer a mesma coisa. Cara, ele consegue passar os 4 carros da categoria Penske. Da categoria Penske, que dominou os treinos. A Penske dominou tudo. Sim, tava estranho. Porque parecia que Pra variar, o Hélio Castro Neves fez a pole e bateu o recorde da pista e isso não serviu pra nada. Né? Tipo aquelas palminhas. Hélio, parabéns, legal. Agora... A Penske tava no mínimo meio segundo mais rápido que o resto do grid. Parecia ele MP1 correndo. Mais ou menos, né, Matheus? O que aconteceu lá no Fast Six foi que o Dixon foi com um pneu duro. E o Graham Rahal foi com... Eu acho que foi pneu de chuvas, que ele fez 5 segundos mais lento a volta dele. Foi. Eles nem saíram praticamente. Já sabiam que a Penske ia fazer a pole, eles nem quiseram dar uma volta direito. Exatamente, é meio bizarro chegar nesse nível, assim, em uma categoria que é spec. Mas aí... Ainda não é spec, ano que vem só. Praticamente spec. Ainda não é aquela IRL raiz dos motores Buick, dos motores Oldsmobile, aquela IRL não era Buick, delícia. Era Nissan Infiniti. Enfim, vocês entenderam. Né? Aqueles motores... Enfim, os taxistas. Que não foi infinito. Mas assim, a corrida no fim, ela não foi... ela foi aquém das expectativas por vários motivos. A corrida ela foi refém de um problema que a Indy está tendo, que é recorrente. Se não tiver bandeira amarela ou tiver pouca bandeira amarela, a corrida fica ruim. A corrida fica uma Fórmula 1 da vida. A gente teve 2 bandeiras amarelas só e mesmo assim não salvou a corrida. Hoje se inverteu o papel. A Fórmula 1 virou Indy e a Indy virou Fórmula 1. É uma corrida normal, como qualquer outra categoria ia ser. Mais ou menos, né? Bandeira amarela. Eu discordo porque a Indy não virou Fórmula 1. A gente teve que 4 trocas na liderança? 5. Sim, e a gente teve estratégias malucas. Na liderança. Pois é, comparado com a Fórmula 1 que nem troca na liderança praticamente. O Kimball é o pior piloto que tem no grid, meus amigos. Eu acho que o pior piloto ele é a líder. Então eu não sei, tá concorrendo com o Gutierrez agora, não sei. Agora tá na dúvida, né? A gente... E assim, a corrida de Road America, ela teve um ritmo muito diferente do que teve no ano passado. Porque no ano passado não teve todo esse monte de estratégia, mas a corrida não foi tão boa assim. Aí o que acontecia é que dependia muito do ajuste. Quem achava o ajuste campeão ia lá e conseguia andar na frente. E nesse ano, como a corrida aumentou 5 voltas, muita gente teve que economizar combustível, economizar pneu. Tanto é que quem ouvia pela transmissão americana, ouvia toda hora eles falando quantidade de voltas para parar, quantidade de push to pass. Mas eu acho estranho, Matheus. Na brasileira também, o Jafone falou isso. A corrida mas eu acho estranho. Os galões de combustível, os tanques, né? Os carros não iam andar mais do que 13 voltas? Eles não andam mais do que 14 voltas, em teoria. Eu acho estranhíssimo. Eu não achei nem que foi o tanque de combustível. Eu achei que foi mais o pneu mesmo. O pneu acabava em 5 voltas. Não, eu acho que era mais o tanque de combustível, porque tanto é que nas últimas voltas o pessoal andava muito rápido. Por isso que o Neil Garden e o Dixon eles brigavam tanto para ficar tanto tempo na pista, para economizar o máximo de combustível e na última volta dar aquela volta voadora e voltar na frente. Aliás, o Neil Garden foi o melhor Penske da corrida. Só no resultado final, ele correu muito bem o Neil Garden. Eu não sei se tinha um acerto melhor, mas ele sempre parecia ter algo a mais ali no carro. Sim, se o Dixon fosse humano, talvez ele ganhasse. Se o Dixon não fosse de outro planeta. Se o Dixon não fosse de outro planeta chamado Nova Zelândia, aí ele talvez. O Neil Garden talvez ia ganhar a prova.
No final da prova mostrou na transmissão americana quantidade de segundos de push to pass. O Newgarden tinha 10 segundos a mais e não soube passar com 10 segundos a mais de push to pass. Não, o Dixon que não deixou, é diferente. Ele quase que hipnotizou o Newgarden e aí por isso o Dixon conseguiu. Pois é, e desde o começo a Penske ela estava muito rápida, muito à frente das outras, e começou a aparecer timidamente ali um Dixon em quinto, aí na largada pulou para quarto, terceiro, isso, aí na primeira parada já estava em terceiro, porque ele passou mais tempo na pista, passou o Power, e aí sim, aí quando deu a primeira bandeira amarela, quando na batida do Sato, aí o Newgarden tava com o pneu preto, que é o pneu mais ruim, ele demora mais para esquentar, é como se fosse pneu duro na outra categoria. Pode falar agora, na Fórmula 1. E o Elinho, ele tem esse problema para ultrapassagem, assim, não sei o que acontece com o Elinho na hora da ultrapassagem. Ele pra ultrapassar parece que ele fica meio afobado, não sabe onde pôr o carro direito. O que eu faço aqui? Eu não sei, o carro tá lado a lado, fica uma pista pequena. A gente viu em Detroit, ele ia ultrapassar, ele não tinha noção de espaço, ele passava e deixava a traseira pro cara acertar ele. Isso, tanto é que furava o pneu, é impressionante. Aí o Elinho, ele demorou um pouco pra passar o Newgarden e o Dixon passou os dois. Eu acho que o Castro Neves tem que comprar um espelho ou tem que começar a andar de óculos, igual como o Bourdais faz. Pois é, aí, tipo, e até que não sei como o Elinho não foi punido por blocking nessa prova, porque ele tava bloqueando o Pagenot e o Power, ele tava bloqueando mais do que seleção de vôlei. Ele bloqueou de tudo quanto é jeito, os dois. O Power chegou a ser desleal. Ele deixava o cara jogar por dentro e espremia o cara na curva até ele ir pra grama. Aí por causa disso ele foi punido e teve que ceder várias vezes a posição. Aí não sei o que acontecia com o Elinho, porque o Elinho, a pessoa ia fazer um movimento pra colocar de lado do Elinho. O Elinho, não sei se ele não percebia, ele só reagia e ia pra dentro da pista depois. Aí quase ele tocou, quase perdeu um monte de asa com essa brincadeira. Mas assim, tirando isso, o ritmo de prova do Elinho estava muito bom e na hora o acerto dele não favorecia consumo de combustível e mesmo assim ele conseguiu fazer a estratégia de 3 paradas. Eu acho que ele ia ficar melhor, numa posição melhor na corrida, não uma posição de chegada, mas eu digo numa situação melhor, se não tivesse errado a porcaria do tempo para entrar no pit na última parada. Eu queria entender como é que pode você estar o tempo inteiro no rádio falando com o engenheiro, com o spotter, seja lá o que for, né? Tá sempre alguém ali falando com ele. Como é que o cara erra a hora de parar? Era pra ele ter parado junto com todo mundo, parou uma volta antes. Eu vou dar um pulo do gato aqui, gente. Em outras corridas deu problema assim. Vamos parar, a parada vai ser mais rápida e a gente tenta compensar economizando. Então, a parada vai ser mais longa e a gente acelera tudo. Daí chegava na hora do pit, o mecânico tirava a mangueira, tentava pôr de volta, acontecia um monte de caca. Essas coisas só acontecem com o Hélio Castro Neves, cara. Incrível. Cara, e mesmo assim, a corrida do Hélio, por incrível que pareça, eu achei muito boa, porque ele falou no começo da transmissão, ainda não sei se eu vou para 3 ou 4 paradas, porque o meu acerto não favorece 3 paradas. E mesmo assim ele conseguiu uma ótima terceira posição, foi muito bem na prova, mas... Ele queria testar 4 quando ele entrou uma volta antes no pit, ele queria testar 4, na última volta ele ia parar para fazer as 4 paradas. Ele teve muita sorte de ter tido um acidente que causou uma bandeira amarela, ele conseguiu fechar em 3. Sim. Um acidente do outro brasileiro, que a gente vai começar a falar mal. Sensacional, a gente... Brasileiro no Road to Indy, né, só apenas, porque a categoria principal a coisa tá ficando feia. E o Tony daqui a pouco a gente não tava mal, o Tony ele largou bem, ele ganhou várias posições. O Tony não tava mal, ele tava péssimo. Não, ele não tava mal, sério. Ele tava ganhando posições, ele chegou até em 8º na corrida, sendo que ele largou lá no final do grid. E quando ele foi tentar passar o Chilton ou o Kimball... Então... O problema pro Tony também é que ele tava do mesmo jeito que o Hélio. O acerto não favorecia para economizar.
Isso. Se você favorecer, ele já não economiza. Imagina sem estar favorecendo. Daí ele foi pra 4 paradas. E ainda mais, né? É o Tony, né? O Tony, se dá um vento no nariz dele, desequilibra o carro. É a dinâmica. Não, o Tony, ele ousa bastante nesse negócio de ajuste. Sério, é algo bizarro, porque ele tinha quase nada de downforce. O carro dele balançava mais que tudo quando chegava na curva. Vou fazer aquele carrossel, então, nossa senhora. O carro dele saía de lado do carrossel. Mas um drift lá, era praticamente um... Need for Speed. Assim, mas vocês estão falando do Tony, senhores, vocês esqueceram de... Aliás, talvez vocês mencionaram, mas Charlie Kimball, senhores, é 6º lugar. E eu estou de boca aberta aqui nesse momento, porque eu falei horrores dele no Indy Center e de repente eu vejo que ele está em 6º, calando totalmente a minha boca. Liderou uma volta. Ele liderou uma volta. Eu vou... o único a liderar uma volta, fora os 3 que chegaram nas 3 primeiras posições. Fora o mundo assim. Bom, ele é um Ganassi também, né? Mas enfim. Faltando. Tirando o Dixon, que é de outro planeta, e a Penske, que é de outro planeta, ele foi o melhor, Ele foi o ganhador moral, o vencedor moral. Né? Ele foi muito bem nessa prova, eu fiquei até besta de ver. Porque nunca mais, então, daqui a 2 anos ele não vai fazer outra coisa tão boa assim. Né? Talvez ele esteja querendo quebrar o 3º maior jejum de vitórias da categoria por enquanto. A última foi Mid-Ohio, em 2013. Sim, 2013, então, cara. Aquela que o Chip Ganassi comemorou de um jeito bem inusitado. Né? Até ele ficou surpreso. Ele ficou de orelha quente depois. Enfim, pra quem não sabe, o Chip Ganassi comemorou no pit, ele caiu, bateu com a orelha no chão, foi maravilhoso, aquela careca vermelha no asfalto quente de Mid-Ohio. Eu acho que o Kimball vencer uma corrida hoje em dia vai ser tão surpreendente quanto o Carlos Huertas ter vencido uma corrida. Olha, não vamos nos apressar com os comentários como eu fiz no Indy Center, né? Vamos dar uma... 2018, a última vez que eu tinha visto o Kimball com carro competitivo mesmo, de verdade, foi em Pocono. Acho que foi no ano passado ou retrasado. Quando ele bateu. Sim, pois é, ele tava com um carro muito competitivo, ele vinha pra fazer a pole e daí ele bateu. E daí acabou não com a pode ficar dele. competitivo, Nunca mais ele foi o mesmo. O Kimball não fez pole esse ano? Fez em Texas. Em oval ele corre. Mas ele fez a pole, porque ele é louco. Sabia que ele não tinha carro pra ganhar a corrida. Em oval ele voa abaixo, literalmente, assim como... Às vezes voa alto. Um destaque que eu também gostaria de fazer, como sempre eu vou fazer, o Ed Jones, em 7º, ele tá, como o Matheus disse, o Matheus deu a opinião dele, mas eu também acho que ele tá tirando, assim, um acerto impressionante da Dale Coyne. A Dale Coyne nem, assim, a última vez que a Dale Coyne tava tão bem foi com o Justin Wilson, o final do Justin Wilson. O Ed Jones, ele, assim como o Neil Garden, tem um provável futuro de campeão na categoria, nem que seja só por um ano. Porque eu imagino que o Penske tá olhando para ele, ou o Ganassi tá olhando para ele, alguns dos dois grandes. Assim como o Neil Garden, quando entrou na Indy, também entrou pela Carpenter, e aí o pessoal grande pegou ele. Sim, não deu 2 anos. Sarah Fisher. Pois é, Sarah Fisher aí. Sarah Fisher tava no Pace Car hoje. Olha aí. Ela tava no Pace Car. Relembrando os tempos de dirigibilidade. Mas enfim, eu acho que ele não deu 2 anos para ele entrar numa Penske, assim, talvez uma Andretti, mas a Andretti já não tá visto com tantos bons olhos assim ultimamente. Sim, só serve para ganhar Indy 500. Exato, só lá que eles vão. Daqui a pouco eles vão fazer part-time racing ali, só a Indy 500. É a nova Dry Rainbow. Bem assim. O Ed Jones, eu acho ele também um ótimo piloto. Como eu disse anteriormente, eu acho que ele é o próximo Scott Dixon. Mas o problema é que... Também não, né? O Dixon é alien. Então, porque assim, ele trabalha... A Dale Coyne, por incrível que pareça, é um bom lugar... Tá sendo atualmente um bom lugar para novato, porque ele tem 5 engenheiros para ouvir.
Então, assim, ele discute, pelo que parece, ele tem muito o que discutir sobre o carro. Ele consegue acertar muito bem com os engenheiros, assim, ele fazer esse bem bolado e sair ótimos ajustes para a corrida. Mas o problema é que na IndyCar as coisas, assim, as silly seasons, essa troca de pilotos é muito lenta. Ô Matheus, uma dúvida. Sim? Já que você falou que tem 5 engenheiros, né? Um engenheiro do Bourdais tá trabalhando em qual carro? O Bourdais, quando ele saiu da KV, ele trouxe os 3 engenheiros da KV com ele. Porque eles seriam demitidos porque a KV ia fechar. E a Carlin tá enrolando pra entrar. Estão trabalhando em qual carro? Acho que talvez o Jones. E o que acontece na Dale Coyne atualmente é um comunismo. Em vez de, por exemplo, pegar um engenheiro trabalha num carro, o outro engenheiro trabalha no outro, os 5 engenheiros trabalham ao mesmo tempo nos 2 carros, junto com os 2 pilotos. Pelo menos foi o que disse que fez a Pippa Man faz no Indy 500, porque com o marido da Pippa Man é engenheiro também, aí os 6 engenheiros trabalhavam nos 3 carros ao mesmo tempo. Então deixa eu entender o seguinte, o mesmo acerto praticamente quase para os 2 carros. Mais ou menos, depende do piloto. Aí a Pippa Man, num podcast que ela fez até, eu tava ouvindo, aí ela falou que era assim, as reuniões, eles reuniam todos os engenheiros e todos os pilotos, aí pegava e discutia, vamos discutir agora o carro 18. Aí o piloto fala, eu gosto do meu carro mais assim, desse jeito, assado. Aí vinha o engenheiro e falava, mas nesse tempo, nesse ajuste. Aí eles ajustavam tudo ao mesmo tempo no carro 18. Aí depois, acabou o carro 18, vai pro próximo. E assim é seguindo. Reunião de professores na escola, assim, pra falar dos alunos. Isso, exatamente. A Dale Coyne tá trabalhando desse jeito, até porque ela nunca sabe quem vai estar no outro carro, quem vai ser o companheiro de shot dessa vez. Na verdade, agora ela sabe. Agora ela sabe quem vai estar no outro carro, no carro do Bourdais. Senhores. Gostou dessa ponte, né, Daniel? Adorei esse gancho, Matheus. Esteban Gutierrez, da Fórmula 1, foi oficializado, no caso, piloto da Dale Coyne. Exato. É uma frase maravilhosa que eu inventei agora. Eu acho que é uma frase que deveria ter uma minha patente. Inclusive, eu vou comprar a patente para isso. Ele vai ser o piloto oficial da Dale Coyne até o fim do ano, ou até quando o Bourdais voltar, o que eu não sei se vai acontecer até o fim do ano. E muita gente, inclusive na nossa página do Indy Center no Facebook, não ficou feliz. Por que será? E eu também não. Porque tem gente melhor. Tem gente melhor. Né? Tipo o Vautier, o Matheus. Sim, tudo bem, o Vautier tá fazendo agora a IMSA, se não me engano. Eu acho que ele tem um calendário a cumprir. Então ele não estaria nessa vaga. Mas tem gente melhor. Sim, o Vautier não entrou por quê? Porque ele é pobre. O Gutierrez tem dinheiro. E na Dale Coyne a gente sabe que funciona no dinheiro porque o Dale Coyne é pobre também. Traz o Michel Jourdain Jr., que é o mexicano. A gente já viu o Rock Moran Jr. correndo na Dale Coyne. Aquela única corrida em que ele quebrou o dedo. Se o Roberto Moreno fizer um arroz com feijão aí, disser, eu quero correr de novo, vamos lá fazer uma vaquinha e né? tal. Aí ganha na quina de São João, ele corre. Mas assim, eu também não gostei muito da entrada do Gutierrez. Quer dizer, a gente sabe a gente sabe que no círculo da Fórmula 1 tem toda aquela coisa, pressão demais, o piloto fica muito sozinho, o engenheiro manda, você obedece, assim, essas coisas, e a gente sabe que na Indy é diferente. Mas eu não boto muita confiança na pessoa, não sei até onde vai, assim, porque eu não sei como liberaram ele pra correr em Road América, porque ele nunca tinha testado em Road América e liberaram ele pra correr. Não liberaram. Mas é que é uma coisa, eu acho que Texas tem algo por causa da velocidade, mas Road América, a única coisa que você vai se ferrar é aquela curva que o Tony bateu. E ele testou. E ele já correu, ele já correu em Road América em 2007. É verdade. Quando tinha a Fórmula BMW lá. Mas Ele testou junto com o pessoal da Light. A gente falou antes. Também, testou? É verdade. É verdade. Testou. Ele foi na Mas Dale enfim. Falar em novatos, né? Vocês viram aí que entrou alguém no lugar do Alexin?
Pois é, esse alguém é o canadense Robert Wickens. Ele é canadense? Ele é canadense, incrível, não? O nome é alemão praticamente, porque também ele corre. Uhum. Eu acho que ele corre ainda. Eu acho que ele tá na atual corre no temporada da DTM, a categoria alemã de turismo. E ele fez um ride swap, que é uma troca de lugares com o James Hinchcliffe. Ele foi correr no carro do James Hinchcliffe, no carro da Indy, e o Indy foi correr no carro do Robert Wickens. Inclusive... O Indy foi correr no carro do... Mas enfim, ele fez só tipo um ride swap, assim, tipo uma troca de lugares e com o problema do Alexandre. É mais promoção, assim, essas coisas. É, uma promoção. Olha, tem um carro aqui de brinde. Ele ganhou isso quando ele chegou ali e viu que o Alexandre tava com problema. Aqui tá um carro. E inclusive é da mesma equipe do Hinchcliffe. Então eu acho que é por isso que eles pegaram o Wickens. Na verdade é porque ele tava lá no autódromo fazendo uma sessão de autógrafos pra fábrica dele lá do DTM. Que fantástico. Tipo, sabe, o nosso piloto, o Wickens, ele tá com um probleminha de visto e, sabe, em que... Então, pois é, Wickens, o nosso piloto, o Alexin, tá com problemas e, sabe, bem que você... você já sabe, conhece né? a equipe e tal. Você sabe. Aí ele pergunta, é só filmagem? Não, é de verdade mesmo. É de verdade. É 55 voltas nesse circuito monstruoso aqui de 7 pontos, não sei o que, 1000 metros. Então... Na verdade não, né? Na verdade, enfim. Quando ele não estiver aí, você tá com o carro na mão aí. Aproveite. Bizarro esses problemas de imigração. Alfândega, imigração. Não é a primeira vez, não é a primeira alfândega. Ele vai entrar dentro de uma bagagem de avião. Eu desconfio de um tal de carga. Donald Trump. Eu acho que não, porque foi a imigração francesa que não deixou ele sair da França porque tinha problema com o passaporte. Não sei. Ele quer falar tanto do Trump, tu não percebeu? Ele quer falar muito. Ele quer, assim, ele tá pensando num gancho pra falar. Não, assim, mas isso já não aconteceu pela primeira vez, não. A Simona teve problemas também, se não me engano, para entrar nos Estados Unidos em 2012, eu acho. Ou foi em 2013? Tô na dúvida aqui. É porque ela ainda dirigia com o motor horrível da Lotus. Então era 2012. Era 2012, então. Que ela teve problemas para entrar nos Estados Unidos, mas ela... Eu não lembro se ela conseguiu correr a corrida, viu? Sim, ele conseguiu. Ela tinha conseguido, enfim. Não é a primeira vez, tá? A Indy consegue esses probleminhas de alfândega, como o Matheus disse, com seus pilotos. Mas o Alexandre conseguiu, ele conseguiu um 10º lugar. Eu também falei mal dele no Indy Center, culpem a mim, mas eu... E ele teve eu não sei, eu não gosto dele. Ele teve um problema, mas enfim. Uma baita de uma espalhada lá, jogou um monte de sujeira na pista. Que, aliás, né, só limparam a pista porque o Tony bateu. Não limparam quase nada. A curva ali tinha um monte de borracha. Falando nisso, sei lá. Mas a limpeza da Indy é bem mais eficaz que a da Fórmula 1. Olha só, não precisaram botar bandeira vermelha pra limpar a pista. Olha só, já é algo... Basta colocar um cara da equipe de segurança ir lá correndo no meio da reta principal pra pegar um pedaço da peça. O André de amarelo não precisa disso, não. Ele tá de amarelo já. Todo mundo e o legal... E o legal é que a reta em subida, o cara não fazia ideia se tinha algum carro perto ali. O bicho tava rapidão assim, 100 metros raso. A pista tem 45 quilômetros. Eles estavam ainda no estado da Flórida ainda quando ele tava passando a reta de chegada lá. Mas assim, a gente tá falando de muita coisa aleatória mesmo, mas eu lembrei agora do kink, naquela curva que o Tony bateu. Aliás, o Tony até bateu consideravelmente forte, mas eu me surpreendi que não tem nem safer barrier naquela curva. É um concreto puro. Eu não entendi isso. É um concreto puro e depois do concreto puro tem guardrail. A gente tá nos anos 60 ainda. Falta aqueles pauzinhos, sabe? O Sato rodou ali, o Celso Miranda achou que ele ia capotar. Deu um salto ali, mas não. Graças a Deus, a grama de Road America, ela não tem efeitos paranormais, psíquicos, igual a do Texas e a de Fontana, que catapultam os carros, entendeu? Esse problema da segurança em Road America
já tem história longa, porque uma das justificativas pra Indy nunca ter. Foi lá que o da Mata bateu, foi lá que a LED bateu também em 2000. Aí, quando ocorreu a unificação em 2008, Road America ficou de fora porque conflitava a data com alguma outra corrida. E em 2009 a Indy ia escolher as praças que ia correr em misto. E tiraram o Road America porque acharam que a pista era muito insegura. E tinham pedido pro dono de Road America fazer reparos em algumas partes de muro, assim. Também naquela entrada da curva 5 tem um muro muito próximo. Eles estavam reclamando muito disso. E da T-Kink e daquela curva, da curva 12, que eu esqueci o nome, que não é importante também. E o dono de Road America falou, não, tava bom pra correr na Champ Car, por que não vai estar bom pra correr agora na EL? E aí, ficou nesse impasse. Aí ficou nessa briguinha. Uhum. Aí, cara, Road America... ficou nessa briga por 5 anos. É por isso que eu acho que é uma pista completamente cagada, que não deveria estar em nenhuma categoria igual Laguna Seca. São duas bostas. Olha só! Joga Cleveland no meio da conversa. Joga Cleveland, Michigan. Aí você vai ter, fãs na sua porta. Portland, cerveja do voto. Não, mas aí teve muitos problemas. Aí só conseguiu entrar em 2015 com um acordo que o dono ele tinha um plano a longo prazo para arrumar essas partes da pista. Tem algumas partes que foram arrumadas com um desconto naquela licença que eles têm que pagar para um autódromo entrar na pista. Ele fez bem, na verdade. Operacionais, aquelas coisas. Ele até que foi esperto, pra fazer isso. Mas assim, o Road America era muito louco. Mas o Road America é muito louco. Não, vai em Road Atlanta pra tu ver o lixo que tá o Road Atlanta. Aquela lá é pior ainda. Vai ser, Prince. Eu vi a corrida de endurance que teve no Road Atlanta no passado. Tava tão maluco o negócio que quando começou a chover eles deram bandeira vermelha com medo assim que fosse acontecer uma tragédia. Não, e também tem pior que Sebring, que o pessoal só testa lá porque o circuito é tão maltratado que parece rua de verdade. O aeroporto assim que tem umas fissuras no asfalto e tá crescendo árvore no meio. Mas enfim. Road America, só uma última. O Road America tinha uma curva tão louca, aquela que o mesmo Gidley bateu. Gente, era uma curva, tipo uma ponte no meio da curva, mas que ideia! Meu Deus, aquela merda ia dar problema, com certeza. O Road Atlanta tinha essa curva também. O Road Atlanta tinha uma curva assim também. Eles mudaram um pouco ela. Eu acho que o Mosport tinha também. Nossa, não, Montreblanc, quer dizer, desculpa, Mosport. Mas enfim. Bom, esse foi o IndyCarCast, pessoas. Voltamos em Iowa daqui a 2 semanas com o IndyCarCast de número 79. 79, eu sabia, claro. 9 de julho e a gente inverte. Aí fica 79. O 9779. A gente tá no modelo americano. Rapaz. Só vou botar um ponto no meio. 7 pontos. Nossa, que escroto isso. Enfim, esse foi o IndyCarCast. Considerações finais, senhores? Bom, de considerações finais. Você odeia Road America, todo mundo já sabe, não precisa ser isso a sua consideração. Não. Minha consideração final é salvem a milha. Não é salvem um milho, não é em Iowa ainda. Salvem a milha. Rapaz, essa corrida vai ser uma foice. Essa corrida vai ser uma foice pros pneus, hein? Porque o asfalto tá horroroso. Falar em asfalto horroroso, descobriram que o asfalto de Gateway estava tão horroroso no teste que ele desgrudava completamente nas curvas. Talvez eles vão repavimentar o asfalto. Então, isso não é oficial. Vou repaviar o... Eu ri disso. Eu tentei entender assim, que concordância verbal que o Daniel tá usando pra escrever, mas enfim. Eu juro que tava super certo. O jornalista falando assim, sensacional, eu nunca mais vou conseguir entregar o currículo e receber de volta. Rapaz, olha, se for analisar o texto que vocês dois escrevem, o que eu acho de erros de português ali... Venha fazer partidão, seu... Olha, eu não posso escrever, porque eu ainda não sou formado, né? Na verdade, nem comecei a estudar, mas...
quiser Temos um que eu mestre de analise a química entrando ortografia, lá. eu faço. A gente tem mestre de química no nosso site. Você pode fazer o que for preciso pra entrar. Não precisa ser. Exato. Bom, mas Deixem a parte da ortografia que eu corrijo antes de vocês publicarem. Bom, enfim, minhas considerações finais. Repaveamento foi a melhor parte que eu escrevi. Foi o melhor que eu consegui na hora. E eu achei um charme, achei maravilhoso. E... salve Milwaukee, por favor, eu quero que Milwaukee volte. Quero ver de novo o festival que eles faziam lá no dia da corrida. É sim, um festival organizado pelo Michael Andretti, viu? Bons tempos. Que não voltam mais. Porque a família americana morreu. E porque Andretti está pobre. E a milha morreu. Eu só acho que Milwaukee saiu porque a ABC Supply foi patrocinar pouco e a Ford. E porque Nola deu calote no Andretti, senão eu ainda estaria lá. Mas porque o Andretti ele parou de... Milwaukee parou assim porque era o Andretti que ele ajudava a organizar a prova. O Andretti contra Andretti que envolveu o Andretti e o outro Andretti, enfim, um monte de Andretti. Aí teve esse problema de Nola, tudo, aí o Andretti ele parou de fazer essa organização de provas. Organizar a corrida. Ele parou de organizar as corridas todas, então ele não organiza nem essa, nem a de Barber e nem a de Milwaukee. E é por isso que Baltimore não vai voltar. Olha só. Se querem voltar, por favor, alguém compre também o oval de Nashville. Eu não quero ver uma corrida no Nissan Stadium, não quero. Eu quero que volte Nashville, Houston, não o Nashville. Nashville, horroroso o oval, cara. Eu odeio aquele oval. Eu adorava aquele oval. É um oval. Viúvas da IRL. Viúvas da IRL. Admita, João. Você é uma viúva. Não, cara, eu gostava muito do ritmo da corrida lá. Então, minhas considerações finais é que, ao contrário do João, eu acho uma pista de Road América ótima, mas esses carros são um lixo pra misto, então tirem esses carros daí. E eu acho que a próxima corrida em Iowa vai ser bem boa, mais ou menos. Na verdade, eu acho que não vai ser boa a corrida, não. Porque esses carros são lixo. Acabou lá. Não, é porque esses carros são um lixo também. Eu acho que vai ser igual no ano passado, Vai ter um piloto que vai liderar 350 voltas de 300 corridas. Nós estamos vendo em Iowa o que a gente via no Texas, porque o asfalto tava um lixo. Gente, eu nunca gostei de Iowa. Iowa nunca gostei. Iowa é uma pista no próximo podcast Daniel Palermo. Ele gosta dessa pista, então ele vai falar verdades na sua cara. Primeiro, né? Gente, então esse foi o IndyCarCast de número 79. Não, esse é de 78. Eu enganei vocês o tempo todo. Na verdade, esse é o de 78. Esse é o... Você falou 79 só agora, então... Eu sei, é o sono. O nosso IndyCarCast pode ser visto no site do Indy Center Brasil, indycenterbrasil.com.br. Lá você também acompanha tudo sobre IndyCar. E também no nosso Facebook, IndyCarCast. Facebook IndyCarCast, Facebook Fórmula Indy Notícias, Facebook Indicada Depressão, Twitter isso aí, Indicada tudo Depressão, isso aí, YouTube o IndyCarCast vai estar com você. Isso aí, isso. Tudo. Nosso grupo do WhatsApp. E temos perguntas, João? Não temos perguntas. Não temos. Graças a Cristo Todo-Poderoso. Mandem sugestões por e-mail, indicarcast@gmail.com, pro Matheus escrever o resto do post da cisão. Isso, mandem no inbox. Manda sugestões também, assim podemos ignorá-las todas.